Bom dia! Hoje a gente tem mais um encontro aqui, um encontro com prática de conexão com o amor. A gente vai falar de um tema muito caro ao meu coração, na verdade um tema que foi vindo nas últimas 2 semanas, que tem tudo a ver com o nosso processo aqui de desenvolvimento, de criação com o feminino. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, eu tô aqui meio no improviso, o meu negocinho de segurar como é que fala? Segurar o celular aqui quebrou. Quebrou bem na hora aqui. Mas vamos lá. Vamos chamar algumas pessoas aqui que tem a ver com este momento. E vamos começar uma live sobre culpa como desculpa. Quem já ouviu falar? Culpa como desculpa. É a primeira vez que me veio essa reflexão. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. Acho que tá bom, vai. A gente começar. A gente vai vendo aqui umas queridas, aí a gente vai chamando. Tá bom. Tá bom. Francisca, seja bem-vinda. Francisco, seja bem-vindo. Então vamos lá, a gente vai falar hoje, é uma live bem assim existencial, de autoconhecimento existencial. A gente vai falar de culpa como desculpa. Quem já ouviu falar de culpa como desculpa? Eu nunca tinha ouvido essa frase e nunca tinha feito relação entre essas duas coisas. E foram muito fortes insights, não só insights, são movimentos de cura realmente que acontecem comigo. Bom dia, Léo, bom dia, Clau, maravilhosa. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. São movimentos de cura que vão acontecendo durante o meu processo de desenvolvimento e durante o meu movimento. Eu participei de Primeiro começou a vir um processo assim, uma frase de priorização, né? É como se eu tivesse que priorizar as minhas ações, ao invés de priorizar a ação do outro. Quem nunca viveu esse processo aí, né, gente? Eu atendo pessoas diariamente, assim, passam várias mulheres ali pelas minhas mãos, né? Pelos meus... escutar, de ver, de observar no dia a dia. E tem muito esse movimento de a gente ofertar muito para o outro e acabar não valorizando aquilo que é seu. Ou ofertar coisas que não são aquilo que você realmente tem de mais luz. Aquele lugar, aquele produto que você tem de mais luz, que você realmente mais ilumina a vida do outro. É muito desafiador ofertar isso. Ofertar a sua arte, ofertar a sua medicina, ofertar a sua terapia, né? Pode ser a medicina também, ofertar a sua meditação, ofertar a sua sabedoria existencial. Isso costuma ser muito desafiador e provoca muitos movimentos de sensação de vazio dentro, de dores existenciais. Quando a gente a vida tá já falando para você, vai, oferta, e você não faz, começa a vir as dores, começa a vir questões para que você olhe para dentro, para que você consiga enxergar e além daquelas camadas, para que você consiga brotar. A dor, ela é um grande sinal, ela é uma amiga nesse sentido. Quando chega a dor, é porque você já está num estágio já mais avançado, né? Já precisa ali. Quando a gente vem a dor no contexto da oferta. A dor pode vir por diversos motivos. Ela é sempre um convite para olhar para dentro. Mas a dor, quando ela é existencial, ela está relacionada a você ser no mundo, a você revelar aquilo que você é no mundo, a você servir, a você fazer a sua árvore brotar. E culpa é duas coisas que a gente vai falar, culpa e relação de troca equilibrada com a vida. Essas duas dimensões, o que tem a ver culpa e relação de troca equilibrada com a vida? Você ofertar o seu fruto. Você já pensou uma sementinha? Eu falo bastante sobre isso aqui, né? A gente pega uma sementinha e a gente coloca na terra. Quando a gente coloca aquela sementinha na terra, a terra vai trabalhar aquela semente. A água vai nutrir, o solo ali, o sol vai aquecer. Então, todo esse processo vai fazer com que a semente se rompa inteira. Ela vai se transformar por completo. E ela vai começar a criar raízes para o solo, para dentro, para se sustentar na terra e vai começar a subir, né? Quanto mais ela aprofunda ali as raízes, mais ela sobe. E ela vai criando ali uma estrutura firme e aí depois ela abre a copa, ela cria, né? Os galhos, as folhas, depois as flores e depois os frutos. E ela dá frutos ali em abundância. Esse precisa de ser o nosso movimento existencial também.
chega um certo momento, principalmente ali por volta dos 40, 35, 40 anos, que a vida vai exigir da gente que a gente entregue mais, que a gente entregue aquilo que é mais caro para o nosso coração. E tem gente que fala que a vida começa aos 40 e está muito relacionado a isso. E se você não começa a entregar, se você não começa a fazer esse movimento de generosidade, de compaixão com você e com a vida começa a te convidar a olhar mais para dentro, a se conhecer mais. É um período que a necessidade de autoconhecimento ela aumenta. Cada vez mais jovens estão seguindo esse lugar, né? Estão fazendo isso mais cedo. O mundo hoje está exigindo muito disso, porque o mundo cada vez mais, a inteligência artificial está ganhando espaço. Gente, imagina o que vai ser daqui a 10 anos, né, essa inteligência artificial. Se a gente não souber qual fruto a gente veio ofertar de fato, como a gente vai viver no mundo? Quem a gente vai ser? A gente vai se perder no meio desse crescimento todo, sem a gente crescer por dentro, sem a gente conseguir brotar para fora. E aí me vieram alguns insights, foi fruto da última análise existencial que eu conduzi, e eu contei um pouco na live passada. A gente veio muito forte a relação de troca com a vida. Quando eu falo relação de troca, a constelação estuda muito, né, a teoria da constelação, mas muita gente fala sobre isso. Mas nos livros do Bert Hellinger, o pessoal que estuda constelação fala muito de relação de troca. Relação de troca. Eu dou para você e você dá para mim. Basicamente isso. É estabelecer uma relação equilibrada com o outro. Então eu dou para o outro na medida que o outro me dá. Então existe ali uma relação que ela é horizontal, ela não é vertical, não é eu maior e o outro menor. Só que existem muitas distorções disso, inconscientemente, a gente acaba indo para um lugar ou de maior ou de menor. Quando eu tô maior, eu acho que eu tenho mais para ofertar. Muitas vezes eu nem acho, muitas vezes tá tão no meu subconsciente aquela atitude, aquele movimento, que eu estou no lugar de maior, estou tendo vários problemas nas minhas relações, porque isso causa um desequilíbrio nas relações, mas eu nem percebo isso, porque eu aprendi que isso era generosidade, isso era bondade, isso era servir, né? Então é uma distorção do servir. Entregar, gente, o que você tem para entregar é sim bondade, é sim uma relação de generosidade. E a gente precisa disso para crescer. A vida é feita de transbordo, de oferta, que é a compaixão, é o amor em movimento. Mas se eu faço isso sem esse equilíbrio de troca, eu vou ter questões. E tem gente que está numa condição tão de inferioridade, de achar que não tem nada para ofertar. Ou aquilo que eu tenho de melhor não tem valor, tá? Muito meu caso aqui. Muita gente que eu atendo está nesse lugar. A minha música não tem tanto valor assim. A minha terapia não tem tanto valor assim, né? O outro não valoriza. A minha oração. Quantas pessoas eu tenho visto agora? Parece que fez um clique assim. Tenho visto muitas pessoas que fazem oração, que ofertam isso, né? O Ricardo Mello, uma das pessoas que eu estava acompanhando o lançamento dele esse final de semana, ele fez um lançamento a semana toda. Ele tem as pílulas de sabedoria. Ele já oferta isso há muitos anos, começou na pandemia, e ele oferta um negócio chamado Evangelho do Lar, que é gratuito, e tantas outras pessoas, né? A Renata também, Renata Peixoto, aqui de Brasília, também todos os dias fazendo live de manhã, ofertando oração. E olha pra você ver, e tanta gente que acha que a oração não tem valor. E aí fui vendo também o Lucas Naves falando disso, muito legal, ele é Neves ou é Naves, o nome dele. Ele trabalha com... ele é hipnoterapeuta e é também... Ai, como é que é o nome daquele negócio que minha mãe ama, gente? Minha mãe ama aquele neurocientista. E ele tá muita gente estudando também a neurociência, ele falando sobre neurociência e espiritualidade. Ele falando desse lugar também. Tanta gente falando sobre isso, né? E ele falava do poder da oração, que provando cientificamente que a oração, quem medita, quem tem esse costume de fazer oração, ele tem um funcionamento do cérebro diferente, ele tem mais resiliência, ele tem mais calma, ele tem uma relação de troca mais horizontal com as pessoas, relações mais nutritivas, tem uma série de alterações mesmo, químicas no cérebro, de quem tem esse movimento de meditar, de se conectar com a vida, de fazer oração. Olha pra você ver que lindo. E a gente acha que isso não tem valor, né? Isso é coisa de religião. Muita gente também fala da religião como um lugar de... não tem valor, né? Algo
que vem da religião. Então, quantas crenças a gente tem nesse lugar? Quantas crenças? E aqui me veio um lugar mais amplo, mais amplo. Pra gente ter uma relação de troca equilibrada, pra gente não ficar nesse perfil ou do agradador ou do perfeccionismo. Eu já falei isso em lives aqui, tem lives minhas que falam sobre isso, que estão disponíveis ali no meu YouTube. O perfil do perfeccionista, ele vai para um lugar, os dois, gente, o perfeccionista e o agradador, eles estão no mesmo distúrbio da humildade, na mesma distorção de humildade. E ali tem muita dor da rejeição, tem muita dor da falta, daquele lugar de eu não tenho valor, no sentido do ser mesmo. A minha existência não tem valor. O perfeccionista, ele tenta controlar tudo, ele tenta fazer com que tudo esteja certíssimo para ele não ser rejeitado, para ele não ser desvalorizado, porque no fundo ele tem um senso de desvalorização ali dele mesmo, da existência dele. E o agradador, ele tenta também dar tudo para o outro, ele dá demais para o outro, porque dentro dele ele também tem uma desconexão com o amor, ele tem uma desconexão do amor dentro dele, então ele precisa do amor do outro. Os dois, amor e valor é a mesma coisa. Então os dois têm medo da rejeição, os dois vivem na falta, têm uma questão de falta muito grande. E todos nós temos esses padrões, todos nós. A energia da humildade é a energia do centro, é a energia do centramento, a energia que te coloca em equilíbrio com a vida. E aí a gente vai falar de culpa e de equilíbrio de troca. Quando a gente fala de equilíbrio de troca com a vida, eu vou para um lugar de abundância, né? Uma árvore, quando ela vai dar seus frutos, ela não pergunta se tá muito ou se tá pouco, se tá bom ou se tá ruim. Ela simplesmente transborda ali, uma mangueira, um pé de mexerica, um pé de limão, simplesmente transborda aquelas frutas para o chão, para quem quiser, para quem passar. E por que a gente não consegue transbordar aquilo que a gente tem para quem passar, né? O agradador, ele fica tentando agradar pessoas específicas, e o perfeccionista, ele fica tentando ser elogiado ou estar tudo perfeito também para um grupo específico. Ele não tem ele está trabalhando esse lugar da oferta genuína para a vida, do soltar para a vida. E quando a gente chega nesse lugar do soltar para a vida, aí aquilo extrapola de nós, você sai desse lugar, né? Porque esse lugar de equilíbrio de troca, dessa relação, ela está nos chakras inferiores, ela está nos 3 primeiros chakras, que é a dualidade, é quando eu estou vivendo a dualidade. Então, essa relação de troca em desequilíbrio, ela está muito conectada com distorções aqui da nossa base. Tanto da nossa sensação de segurança no mundo, que é o primeiro chakra, sensação de segurança, de proteção, as raízes, que está ali muito na família, está ali muito nesse lugar dos ancestrais, essa conexão com a base, o prazer, a segurança de estar vivo no mundo. O segundo chakra, que é o chakra do feminino, o chakra das emoções, tá ali bem assim, logo depois da base, né? Aqui nessa região da vagina, aqui essa região mais embaixo, assim, né? Dos órgãos sexuais, feminino e masculino, tá ali o nosso segundo chakra, que é o chakra das emoções. E tem muita culpa associada a esse chakra. Esse é um chakra que revela muito culpa, que traz muito essa dimensão da culpa. Distorcido, né? Ele mais fechado. E nós mulheres, aqui falando especificamente das mulheres, os homens também, mas as mulheres trazem muito forte a questão da culpa. A culpa de ser bonita, a culpa de ser inteligente, a culpa de estar no local de poder, a culpa sexual de questão com sexualidade. Muito forte a culpa aqui. A culpa com a minha mãe, na relação com a minha mãe, questões que eu vivi com a minha mãe que todo mundo vive. Ter raiva da mãe, gente, é um negócio até saudável em determinado ponto da vida. É importante você romper com a tua mãe para que você crie a sua forma de viver, crie a sua identidade. Se eu tô ali, o meu primeiro modelo de amor é a minha mãe, é a minha relação com a minha mãe. E muitas pessoas estudam sobre isso, muitas terapias trabalham essa relação. E ali foi onde você aprendeu a ser amado, foi o modelo de amor que você aprendeu. Então, dependendo de como você interpretou essa relação, você vai reproduzir isso nas suas relações. E chega um momento que você tem que romper mesmo, você tem que romper com a mãe, com o pai, para que você consiga crescer e formar a sua própria identidade. Esse processo ele é muito... Muita gente não consegue fazer isso, muita gente não consegue fazer isso.
Porque tem muita culpa associada. A mãe é a mulher que me deu a vida, a mãe é a mulher que me criou, a minha mãe deu tudo por mim. Como é que eu vou deixar a minha mãe? E tem muitas mães que fazem muita chantagem mesmo, que vão para aquele lugar, você não cuida de mim, você não liga para mim, eu fiz tudo por você, né? Tem muita distorção envolvida nessa relação, que seria uma relação de nutrição, de amor incondicional. E que está aqui no segundo chakra, e muitas questões relacionadas à sexualidade. Já vou trazer um ponto aqui para vocês. Sexualidade e espiritualidade é a mesma energia. É a energia da terra, energia de vida, energia de força, energia de criação no mundo. É através do sexo que a gente cria um novo ser. Presta atenção nisso. É uma energia sagrada, uma energia poderosíssima. Quando a Kundalini sobe, que é a energia da terra, e ela se encontra, né, com a energia do céu, isso se encontra, explode no seu coração, você entra num estado de unidade, você entra em Samadhi. É um estado de unidade, de você se perceber parte do todo. E a energia da Kundalini é a energia da criação. E quanto que essa energia está reprimida na gente, quantas culpas associadas aí, principalmente no feminino. E a gente tem o terceiro chakra, que está aqui entre o umbigo e o coração, né? Esse centro solar, que é quando a gente sai para o mundo, quando a gente explode para o mundo, quando a gente vive essas relações de troca, quando a gente entrega aquilo que a gente veio entregar, quando a gente assume o nosso poder, quando a gente aprende a receber também do outro. Tem muita força, muito poder aqui. E também está associado a muitas dores, está associado a questões de falta de autoconfiança, medo de ser, questões que eu não consigo digerir, que eu não consegui processar. Então tudo está nessa região aqui do estômago. Por isso que a gente tem muita coisa. Quando a gente vai para um lugar que a gente tem que fazer algo diferente, o estômago já reage. Porque ali eu preciso de processar, né? Eu preciso de digerir. E às vezes você não consegue digerir com tanta facilidade porque ele não está tão aberto. Ele não está aberto para a vida. Só que, gente, a única coisa que abre você para a vida, para a sensação de unidade, dessa troca equilibrada, para você sair dessa relação de perfeccionista ou de agradador, é a abertura do coração. É quando o coração se abre para a conexão com a sua essência. Aí você vai sair da dor do agradador, que é tentar agradar o outro. Eu tô tão cheia de amor que eu transbordo para o outro. Então o que eu preciso de fazer? Eu preciso de trabalhar em mim essa conexão. Eu preciso de ampliar ela todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Essa força do coração, as asas abertas, né, as asas de Ísis, ó, as asas abertas, elas precisam cada vez estar mais abertas. E tem muita coisa que trava o nosso coração de abrir. E uma delas é a culpa. A culpa de ser. A culpa de ser quem a gente é. A culpa de assumir o nosso poder. A culpa de assumir a nossa sexualidade. A culpa de assumir o nosso espaço, a nossa cor, o nosso tempero, o nosso amor, o nosso valor. A culpa está muito, muito presente aqui. E hoje eu vou trazer especificamente a culpa, mais especificamente, porque é o tema, né? Aqui. Então, quando eu tô com o corpo aqui repleto de culpa, me veio assim a frase assim, ó: a necessidade de ser validada está relacionada à culpa de não ser boa o bastante. Promessa de auxílio, distorções na percepção de ajuda. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando a gente está com muita necessidade de ser validada, eu preciso de fazer tudo perfeito para ser amada, para ser vista. Ou eu preciso de entregar muito para o outro para que o outro me reconheça, me valorize, para que eu possa ser vista também. Tem uma dimensão aqui que é uma culpa de ser boa, é uma culpa de ser quem eu sou, é uma culpa de me revelar como eu sou, de revelar a minha beleza, de revelar a minha força, de revelar o meu poder. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? E aí veio essa necessidade de ser validada, uma culpa de não ser boa o bastante. Por que a gente tem culpa de não ser boa o bastante? Porque a gente tem muito julgamento, a gente tem muito tem que, a gente tem muita coisa que a gente tem que ser pra gente conseguir ser algo que é aceitável. E aí a gente se distorce, a gente se descola daquilo que a gente verdadeiramente é, da força do amor em nós, que só o coração aberto pode trazer. E a gente acaba ficando nessas trocas desequilibradas. Então, a culpa, ela acaba sendo uma desculpa para eu não viver essas dores de novo. Ó, presta atenção. Vê se faz sentido aí para vocês. Eu tenho mulheres, né? Tem muito isso. O medo de ser muito bonita e atrair a inveja do outro. Ou o medo de ser muito competente e atrair a inveja do outro.
O quanto que eu vejo a gente quase pedindo licença para fazer algo. A pessoa é convidada para cantar, aí ela fala assim, ah, não, gente, mas imagina, eu nem canto direito, não, imagina. Não, isso aqui foi rapidinho. Não, você é muito melhor, você é muito bom, aí você vai fazer uma... Você se arruma inteira, aí a pessoa fala assim, nossa, você tá tão bonita. Não, imagina, comprei ali na Shopee. Não, imagina, só passei um batonzinho. É quase uma desculpa, é um medo aqui de o outro se sentir menor diante do nosso brilho, diante da sua verdade. Isso, gente, está conectado com os chakras inferiores, com dores dos chakras inferiores e com também o coração fechado aqui. Quando eu entendo que quanto mais eu for, quanto melhor eu for dentro de mim, quanto mais luz eu transbordar, quanto mais beleza eu for para o mundo, mais eu inspiro. Mais uma beleza não desse lugar das dimensões inferiores, da desconexão com o coração. Uma beleza que está conectada com a força do amor em você, do chakra do coração. Se eu estou sem a abertura desse chakra, essa é uma grande chave, ó, fortalecer a conexão com o amor. Se eu fortaleço a conexão com o amor, é possível sair dessas dores. Aqui, quando eu estou sem essa conexão, vem uma duplicidade. Ou a culpa é do outro, porque o outro não fez para mim. Eu fiz muito para o outro, eu dei tudo pro outro, eu escutei o outro, eu amei o outro, eu abracei o outro, eu me dediquei a minha vida pro outro. Mães fazem muito isso, tá, gente? Mães fazem muito isso. Mães, elas acabam imputando muita culpa nos filhos. É muito importante a gente se auto-observar enquanto mãe, quem é mãe aí. E o marido também, os companheiros, as relações amorosas, as amizades, a gente acaba apontando muito pro outro algo que eu não tive. Por quê? Porque eu tenho necessidades. Quando eu estou apontando pro outro, significa que eu estou cobrando o outro de algo que ele não me deu. E grosso modo vai ser necessidade de proteção, necessidade de amor, necessidade de apoio, necessidade de ser amado e visto. Grosso modo é isso, tá? Que a gente está exigindo do outro. Pode observar aí. Quando você fica muito chateado com o outro, é porque o outro não te devolveu aquilo que você esperava dele. E aí você culpa ele por ele não ter feito algo na sua vida que ele deveria ter feito. Os primeiros dedos apontados é para o pai e para a mãe, que são aqui as bases, né? O pai e a mãe e a própria vida, que é a energia de conexão com a Terra. Então a Terra não é suficiente para, a sociedade não é suficiente para. Esse mundo é cruel, esse mundo é ruim, esse mundo é um mundo de dor, esse mundo me causa sofrimento, esse mundo não me aceita como eu sou. Muitas coisas aí, quando a culpa é do mundo, quando a culpa é do outro. E quando a culpa é minha, eu fico nesse lugar, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não fiz o suficiente, eu não fui mocinha o suficiente. Gente, eu lembro quando eu tava grávida, eu queria ter parto normal e eu não consegui ter parto normal. A culpa de não ter parto normal, porque uma mãe boa, na minha concepção, precisava de ter um parto normal, precisava de parir o filho de forma natural. Tinha que amamentar, também não conseguia amamentar. Eu sentia culpa de não conseguir amamentar. E o quanto que eu me culpei por isso. Então, a culpa é minha de não ser boa o bastante, ou a culpa é do outro, que não conseguiu me dar aquilo que ele deveria me dar para que eu conseguisse crescer no mundo. Tá tudo bem, tem realmente muita responsabilidade aqui quando a gente vai para essa relação de troca, mas se eu ficar aqui, eu não consigo abrir o coração. Se eu fico nessas dimensões aqui, eu não consigo abrir o meu coração, e a solução está na abertura do coração, porque é o coração que sente a essência, é o coração que sente o amor, é o coração que sente a força da vida, é o coração que é a ponte. Então, se eu não abro o meu coração, como eu vou conseguir me sentir preenchida? Fazer um trabalho com propósito exige a abertura do coração. Viver relações nutritivas, uma relação de troca saudável com o outro, exige abrir o coração. Ter uma relação de espiritualidade, de conexão com a vida, exige abrir o coração. A abertura do coração é a grande chave. O trabalho da conexão com o amor é só para isso. Para você conseguir abrir o seu coração, mais e mais, são camadas e camadas, e aí você consiga receber a força da vida em você e criar ela no mundo. Criar a sua cor, o seu tempero, o seu sabor, a sua autenticidade. E quando eu tô... Chaves, tá, gente? Isso aqui vocês podem anotar se vocês quiserem.
quando eu sinto culpa ou de mim ou do outro, eu entro na energia da cobrança, na energia da crítica. E essa energia, ela é a energia da dívida. Então, ou eu estou devendo algo que eu não consegui fazer, ou a vida está me devendo algo que ela não conseguiu me dar. Presta atenção, gente, isso é forte demais. Isso é muito forte. Ou a vida me deve, ou eu devo a vida. E nessa relação eu fico na falta, na carência. Presta atenção nisso. Exigência de si ou do outro, exigência da sociedade, culpa de não ser ou de o outro não ser, vai gerar exigência, vai gerar punição e vai gerar falta. Então, todas as vezes que eu estou nesse lugar de cobrar algo do outro, ou cobrar algo da vida, ou cobrar algo de mim, eu estou atuando na frequência da dívida, da crítica. E nesse lugar eu me puno ou eu puno o outro. E eu fico nesse jogo, que é o jogo aqui dos chakras para baixo, dos chakras inferiores. Chakra inferior não significa que eles são ruins. Eles estão na dualidade. O que você precisa? De abrir seu coração para usar a força da dualidade para criar no mundo algo mais alinhado. Esse é o movimento. Então eles servem para você materializar no mundo a tua força de criação. E ela está muito forte no segundo chakra, que é onde você gesta as suas ideias, é onde você gesta o novo, é onde está a criatividade, onde está a força de trazer para o mundo algo novo. E se está repleto de culpa, porque eu não sou suficiente, porque eu não sou boa bastante, porque eu sou... Gente, eu escuto muito em atendimento as pessoas falarem esse negócio de ser uma puta, né? Eu não quero parecer uma puta. Olha como isso é forte na sociedade. A gente até trouxe a palavra assim, dadivosa, né? Minha mãe que falava essa palavra aqui. Livia muito dadivosa, ela falava pra mim, né? Porque eu sempre fui muito dada. Então, essa coisa da sexualidade também. E ela falava assim, Livia muito dadivosa, esse lugar, né? Então, se a gente não abre aqui, se a gente ficar nessa energia de culpa de mim. Pode entrar, amor. Meu marido aqui precisa da minha roupa. Entra e pega. Enfim, energia da dívida, energia da cobrança e energia da falta. Então, se eu pego aqui uma coisa muito interessante, que veio também uma conexão entre inferioridade. Quem tem essa coisa aí da inferioridade? Quando for abrir, abre devagar. Abre assim devagar, que não fica o barulho aqui. Eu vou pegar a roupa do papai. Pede seu pai pra vir pegar a roupa dele. Ah, tá bom. Perdão, gente. Perdão. Quando tem essa energia da inferioridade, o que é a energia da inferioridade? É a energia de se sentir menor, não bom o bastante. É um distúrbio. Peraí, só um pouquinho. Maria, pode pedir seu pai pra entrar aqui? Não vai aparecer, não. Pega aqui essa coisa aqui pra ele, ó. Isso. Pode ser, filho. Aqui, ó. Pega aqui, toma. Aí, ó. Isso que eu pedi pra ele entrar antes e pegar, gente. Faz parte. Faz parte. Vamos nessa. Vamos lá. A inferioridade, ela gera esse lugar, ela gera um distúrbio da humildade. Tanto a inferioridade quanto a superioridade. É a falta de estar no centro. O centro é o coração alinhado. Essência e corpo, né? Aquela velha história de mente, alinhar pensamentos, emoções e ação. É esse lugar de alinhamento. É nesse lugar que você cria em parceria com a vida. Então, a sensação de inferioridade, eu estou menor. E nesse lugar de que eu estou menor, eu me cobro, porque eu deveria estar melhor. Analisa aí vocês, se vocês não se cobram. Eu deveria fazer mais dinheiro, eu deveria ofertar mais, eu deveria ser mais legal, eu deveria ter menos raiva, eu deveria ser mais bonita, eu deveria... É muita coisa que você tinha que ser que você não consegue ser. E aí você tem uma sensação de que você é menor. Nessa sensação de que eu sou menor, eu me cobro, eu me sinto culpada por ser menor. Por quê? Porque inconscientemente, no nosso cenário, a gente tem, no nosso DNA, a gente tem uma mensagem de que a gente veio na Terra contribuir, a gente veio na Terra servir, a gente veio na Terra para poder auxiliar a humanidade de alguma forma. A gente tem essa mensagem, esse registro dentro. E eu estou o tempo todo me sentindo menor, então eu estou o tempo todo me sentindo incapaz para auxiliar, gente. Olha essa chave. A humanidade é boa, sim. A humanidade quer ajudar, sim. E existem seres que são seres do coração, são seres chamados seres arco-íris,
crianças da nova era. Hoje está sendo muito classificado. Eu acredito que neurodivergência tem muito a ver com esse grupo de pessoas. Isso aqui eu não posso comprovar, mas eu acredito muito nisso, porque eu tenho visto muito isso na prática, né? Os médiums, os sensitivos, os paranormais, são pessoas que têm o coração, têm uma antena, têm um coração capaz de captar amor e de realizar amor no mundo, e vieram servir. E chega aqui, eu me sinto inferior. Por quê? Porque eu devia ter o cabelo liso, porque eu devia ter nascido, porque a minha mãe deveria ter cuidado mais de mim, porque o meu pai abandonou minha família, porque a política do país, a comida, enfim, tanta coisa, gente, tanta coisa que me dá dor no coração, porque eu sofro isso também. Eu passo, tudo que eu tô falando aqui são curas minhas, são insights meus. Então, quando eu me sinto inferior, é um desserviço à humanidade. Eu me sentir inferior vai gerar a sensação de culpa, e vai gerar cobrança, e vai gerar punição, e vai gerar falta. É uma tríade aqui, ó, é uma corrente, tá? Então, se você tá na culpa de não ser bom o bastante, ser inferior, você tá na falta, você tá na energia da dívida. E o que você atrai? Mais dívida, e você atrai dívidas físicas também. Quem não atrai? Quantas curadoras, quantas pessoas assim maravilhosas que eu vejo que tá devendo? Tá devendo, o dinheiro não dá, o dinheiro não chega. A gente tá na energia da dívida, a gente não tá em dharma com a vida. A gente tá na sensação de que a gente é menor, que a nossa reza vale menos, que a nossa tigela vale menos, que o nosso canto vale menos, que a nossa cura vale menos. A gente tá vibrando nessa energia da falta e não tá ofertando o nosso fruto pro mundo. E aqui eu tô dizendo, não tô dizendo pra você fazer uma transição de carreira, largar onde você tá, largar seu marido, não tô falando nada disso. Eu tô falando pra você assumir a sua expressão de autenticidade. E se você não sabe qual é ela, vem aqui para Conexão com Amor que eu vou te dizer. A gente faz um processo lindo que você vai entender exatamente o que você veio ofertar. Caminhe nessa direção. Vai ter resistência? Óbvio que vai. Vai ter muita cura interna. A gente vai esbarrar com isso o tempo todo, o tempo todo. Tudo bem, vamos encarar, né? Porque, afinal de contas, a gente está vivo aqui. E a gente veio, sim, para contribuir. A gente é uma semente estelar. A gente é uma semente de luz aqui. E a gente foi plantado na terra para poder brotar e ofertar para a terra a nosso frutinho. O nosso frutinho não é que ele vai salvar o planeta, não é isso. Mas você se comprometeu com um grupo de pessoas, você se comprometeu com a terra, você se comprometeu com a vida, de se unir a ela e brotar aqui a sua semente. E aí você tá cheio de culpa, porque você não pode ser, tá? A culpa também, ela tá muito associada à vergonha, a mesma energia. Só que a vergonha, ela vai pro nível do ser, na dimensão do ser. Então eu tenho vergonha de mim. Quantas pessoas têm vergonha de aparecer num vídeo? Quantas pessoas têm vergonha de dar uma opinião? Quantas pessoas têm vergonha de sentir algo? Vergonha de sentir raiva, vergonha de sentir medo, vergonha de sentir prazer, vergonha de sentir desejo, vergonha de ser bonita, vergonha de aparecer. Quantas vergonhas? Isso é culpa, gente, isso é culpa. E se a gente tá nesse lugar, olha que lindo isso, se a gente tá nesse lugar, a gente tá num lugar de falta, de dívida, de cobrança. Ou minha ou do outro. Sempre é assim, tá? Ou minha ou do outro. Então aqui existe um lugar muito forte de aprender a perdoar a sua humanidade e a humanidade do outro. Um antídoto aqui, tá? Ampliar a conexão com o amor, para que você sinta a vida te apoiando, a vida te nutrindo, a vida te abençoando, para que você tenha forças para realizar as curas necessárias na dimensão dos 3 primeiros chakras aqui principalmente, para você conseguir sair do lugar. Então, para você conseguir olhar para tua mãe de uma forma diferente, conseguir olhar para a vida de uma forma diferente, conseguir olhar para a tua existência de uma forma mais amorosa. E perdão, a vida é como é, as pessoas são como são, cada um tá num estágio, gente. Isso não é assim, ó. Isso é treino, uma coisa que as pessoas não entendem, isso é treino. Ninguém consegue perdoar do dia pra noite, a não ser Jesus lá na cruz, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoou completamente, renasceu em luz, desconectou do amor e tá ajudando a humanidade até hoje. Não, a gente tem um delay aí. A gente tem um processo de precisar de ampliar amor. E aí a gente consegue numa camada, daqui a pouco a gente descobre outra camada mais profunda. Abre aquela camada, a gente descobre uma camada mais profunda. E assim é, porque a gente precisa de aprofundar as raízes pra gente brotar mais. E a vida não pode fazer tudo de uma vez, que não te rasga. Se você pega o pintinho lá, o ovinho, e quebra ele antes dele estar pronto, você acabou com aquele projeto. Você acabou com aquele projeto de vida ali.
Então, exige um amadurecer. E aí você precisa encarar esse amadurecer. Precisa entender que, embora comigo isso aconteceu muito, sabe? Todo mundo fala pra mim assim, nossa, Lívia, você tem tanto conhecimento. Nossa, Lívia, você escreve tão bem. Nossa, Lívia, nossa, que incrível que você faz. Então, vem esse lugar, né? Nossa, então, já que eu sou tão incrível, eu deveria estar no lugar X, Y, Z. Eu deveria estar fazendo tal e tal coisa. Eu deveria... É tanta coisa que eu deveria... E aí eu fui entendendo que eu precisava de alinhar as duas coisas. Eu precisava de amadurecer enquanto personalidade. E curar dores existenciais faz parte do caminho. Gente, faz parte do caminho. E aí eu precisava de me desculpar e me perdoar pelas coisas que eu não consegui ainda, ou que eu não sou ainda, ou que eu não tenho ainda. Sim, eu tenho raiva, sim, eu tenho medo, sim, eu sinto rejeição. Faz parte do caminho. Eu vou focar nela ou eu vou focar na percepção do amor? Eu vou focar na percepção do amor. Essa é a minha religião. Perceber o amor todos os dias, cada vez mais, e revelar ele no mundo cada vez mais. Para eu criar amor no mundo, eu preciso de sentir ele, eu preciso da liberação dos meus chakras inferiores para eu conseguir manifestar amor no mundo. Quem cria é o segundo chakra, é o chakra do feminino. A mulher está super em voga. Por quê? Porque ela é um portal. Ela é um portal da nova era, ela é um portal de criação. E a gente está se negando a esse lugar porque a gente deveria estar em outro lugar. Porque a gente não conseguiu perdoar a minha mãe que traiu meu pai, ou meu pai que traiu minha mãe. Ou a gente se mexe lá na treta dos outros e não consegue olhar pra gente mesmo. Então a culpa é uma desculpa. Por que é uma desculpa? Porque se eu fico nesse lugar da culpa, de não ser boa o bastante, de ser inferior, ou de o outro ter feito algo comigo que eu não devia ter feito, de apontar o dedo pro outro, eu fico nesse círculo aqui, ó. Eu fico presa aqui, eu fico olhando pra dor. E aí eu não sinto, eu faço isso tentando me proteger da dor da rejeição. Por quê? Se eu for cantar, alguém pode dizer que meu canto não tá bom. Se eu for cantar, pode ser que não apareça ninguém, eu vou cantar pras árvores. Se eu for fazer uma terapia, mas ninguém gosta da minha terapia. Ninguém gosta do meu... Ninguém, não aparece ninguém. Então eu me privo, eu me protejo da sensação de rejeição. Só que eu tô me rejeitando nesse lugar. Esse que a gente não consegue entender. A gente tá se rejeitando nesse lugar. Então fale pras árvores, sim. Escreva teu texto, bota lá na internet. Deixa a vida mandar pra quem for. Se aparecer uma pessoa, tá ótimo. Fale pra essa pessoa. Ela tá ali, ela quer te ouvir, ela é uma pessoa. Fale pra ela. Não deixa de ser você. Não deixa de fazer o que toca o teu coração. Abre teu coração pra força da vida em você. Eu tô aqui fazendo isso diariamente. Eu não tô pronta. Eu não sou uma pessoa iluminada. Eu sofro muitas questões no meu dia a dia. Mas eu tenho um compromisso com o amor. Eu tenho um compromisso com a entrega. Eu tenho um compromisso com brotar. Ai, tá me emocionando. Ai, ai. Eu tenho um compromisso com esse lugar. E você também tem. E o seu coração sabe disso. O seu coração sabe que você se comprometeu com a luz. Você se comprometeu com a vida. E você chega aqui e você fica nesse... A gente fica, né, nesse lugar da culpa, se desculpando. O outro não quer me ouvir, o outro não tá pronto pra me ouvir. Tô culpando o outro. Eu não tô suficiente pra gravar o vídeo ainda. Tô culpando a mim. Esse é um lugar de falta, é um lugar de dor e é um lugar de desequilíbrio. É um lugar onde a vida não flui. Então, a gente precisa de aprender a mapear. Ok, eu preciso de aprender mais sobre vídeo. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo. A criança, ela não nasce escrevendo, ela não nasce falando. Ela precisa de fazer para ela aprender. Ela precisa de cair para ela poder levantar. Né? Então, por que a gente não pode fazer isso também? Por que a gente não pode cair e levantar? Por que a gente não pode se submeter a esse processo de aprender o novo, de criar o novo no mundo? A gente está criando o novo, a gente não está criando o que está dado. A gente não está... aliás, o nosso sistema parece que tem um recado ali o tempo todo. Não é o novo, é o novo, é o novo, é o novo. Não é a medicina que já está pronta. É a gente criar uma nova medicina. Não é a arte que já está pronta, é a gente criar uma nova arte. Não é ficar assistindo só a live dos outros, é criar a minha live também. É criar o meu, é a autenticidade lá do Jung, que ele tanto falava, né? Autenticidade. A gente trazer o novo para a Terra. Vou precisar de estar alinhado. O coração está alinhado com os chakras aqui inferiores. O coração está alinhado com a minha força de criação. É criar a partir do amor. É criar a partir da percepção do amor. E aí eu entregar isso pro mundo, pra vida.
E não para minha mãe, para o meu pai ou para minha irmã que precisam de aprender algo. Para o meu marido que precisa de aprender algo. Para minha companheira, para o meu companheiro que precisa de aprender algo. É entregar para a vida. É entregar para quem quiser pegar. Tá ali. O primeiro passo é conseguir brotar. E se eu continuar enredada nessas culpas todas, nessa exigência, nessa crítica, eu vou continuar na falta. Eu vou continuar gerando dívida na minha vida. Vocês conseguiram perceber a associação? Conseguiram perceber? Tá? Isso foi uma série de insights. Tá tudo bem se emocionar, sentir, ser maravilhosa. Obrigada, positivo, mestre divino. Quem é a Murphy, que eu não sei? Aprendo muito com você. Ai, gente. Que benção, né? Gratidão, gratidão, tá? Então, duas grandes chaves aqui. Se você tá se criticando muito, é bem possível que você esteja se culpando por algo que você não é. Se você está criticando muito o outro, é bem possível que você esteja cobrando outro de algo que ele não é, que ele não consegue ser ainda. Nesse lugar, você está no lugar de falta, e esse lugar ele vai gerar punição, né? A culpa gera uma cobrança que gera uma punição, tá? Então você vai punir o outro ou você vai punir a si. Como é que eu puno o outro? Não abraçando o outro, não dando para o outro que eu deveria dar, não amando o outro, eu tô punindo o outro. Não me interessando pelo outro, eu tô punindo o outro. Como é que eu puno a mim mesma? Não sendo, não fazendo, não realizando, não vivendo, doenças, dívida, falta, relações de troca desequilibrada, tudo isso é punição. Então eu tô punindo a mim por algo que eu deveria ser e que eu não sou. Tá? Enquanto a gente estiver nesse lugar, a gente tá... Duas energias aqui são antídotos. Uma primeira energia é a conexão. A conexão ela é base para tudo. Base para tudo. Se não ampliar essa dimensão do cardíaco, a gente não consegue realmente ver o outro como igual, tá? O que une, a energia da união é o cardíaco. Para eu ver o outro como igual, eu preciso de ampliar amor no meu coração. Ampliar amor não é do dia pra noite, é um treino, é igual atividade física, todo dia eu tenho que treinar. Então quando eu venho aqui, eu sento e começo a meditar, eu começo a fazer oração, eu começo a conversar com a vida, eu tô treinando a amar. Quando eu olho pro outro, ele tá gritando comigo e eu respiro fundo, eu tô treinando a amar. Quando aconteceu agora que meu marido entrou, pegou a roupa, você viu? Vocês viram a confusão? Quem tava aí? Eu poderia ir lá e brigar com ele. Eu soltei. Entra, pega. Eu tô treinando a amar. Tô treinando a amar. A vida vai te dar inúmeras possibilidades para você aprender a amar. Tá? Tudo na vida é sobre aprender a amar. Tudo. Então treine esse lugar. Aceita o desafio. Treine esse lugar. E treine o lugar de amar sua expressão. De amar sua música, de amar sua poesia, de amar sua entrega, de amar as coisas que você tem. Treina, valorizar a tua casa, valorizar teu marido que abre a porta e que pega o negócio que você pediu pra ele pegar antes. Treina a amar. Treina, é um lugar de treino, tá? Ninguém aprende a amar do dia pra noite. É um treino e cada vez mais. Esse é um passo importantíssimo. Sem conexão com o amor, a gente permanece numa troca desequilibrada. Ou eu tô dando muito... ou eu tô recebendo muito. E se eu tô dando muito, eu tô cobrando do outro que me dê de volta. E se eu tô recebendo muito, eu tô usando o outro. Então também tô na energia de dívida, tá? Então treine esse lugar e observa. Gente, tá dando problema aqui, ó. Quando eu começo a dar problema nas minhas relações, pode ter certeza que a relação de troca tá equilibrada. Eu tendo a dar muito para o outro e a cobrar do outro. Eu tendo a esse movimento. Esse é um movimento muito forte, que eu preciso estar o tempo todo atenta a ele. Quando eu vejo, eu tô lá de novo. Quando eu tô nesse lugar de novo, o que eu faço? Perdão por as coisas que eu ainda não consigo fazer. Perdão. A energia do perdão, ela abre o coração. A energia do perdão, ela solta o passado. Ela solta as coisas como são. Ela abre espaço para a vida. Então, aceita. É o que o outro consegue dar. Tem uma amiga minha que fala assim pra mim: Lívia, você tem que entender o que o outro consegue te dar nesse momento. O que o outro consegue te retribuir. Ele não vai conseguir tudo que você quer, mas ele é você reconhecer o que ele consegue. Uma fala muito sábia e que eu tenho seguido muito, e realmente é isso. Porque eu tenho muita facilidade de canalizar, eu tenho muita facilidade de falar, eu tenho muita facilidade de dar, e aí eu tendo a querer que o outro me valorize. É uma dinâmica aqui com a vida. Então, quando eu tô nesse lugar, é isso, ampliar a conexão com o amor, perdoar aquilo que eu ainda não consigo fazer ou ser, e continuar o movimento me entregando para a vida. Ampliar a humildade de entregar, tá? Então aqui de novo, o amor e o perdão, que são os caminhos crísticos, né? Os grandes mestres, inclusive Cristo veio ensinar isso, amar e perdoar. E não é só
amar e perdoar no sentido de que, nossa, eu tô maior do que o outro, então eu posso amar e perdoar ele. Não. É amar e perdoar no dia a dia, na sua ação. Se perdoar, se amar. Amar a tua entrega, perdoar a tua entrega, ela não tá perfeita ainda. Ela não tá ainda no lugar que você gostaria. É exercício disso diário. E a culpa me afasta de mim. A culpa me afasta da pureza, da inocência. Que lindo isso, né, gente? A culpa me afasta. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É isso, tá aqui nesse outro caderno que eu tinha escrito, ó. A culpa me afasta da minha presença, da inocência. Eu fico colada na dor, tá? Então, é isso. Para viver uma relação de troca equilibrada com a vida, eu preciso de ter compaixão para abrir o meu coração, ser o amor e revelar o amor no mundo, o que verdadeiramente me toca. Compaixão de servir, compaixão de entregar a flor de lótus azul. Vou mandar para vocês o texto que veio. Eu vou ler aqui esse texto por último, que foi depois da reflexão sobre a culpa, vou deixar lá no meu grupo de WhatsApp. Aí veio esse texto aqui que eu vou ler ele aqui pra vocês. Tem várias reflexões sobre a culpa, vou deixar pra vocês lá. Grupo de WhatsApp, tá, gente? Tá lá no grupo de WhatsApp, tá lá na minha bios, quem quiser entrar. Seja você sem culpa, esse foi o segundo texto. Depois desse tanto de insights, aí veio esse aqui, ó. Seja você sem culpa, vou ler aqui pra vocês. Seja você sem culpa, assuma o que é importante para a sua vida se priorizando. Pare de nutrir a dor do outro, evitando o seu próprio movimento. Pare para ser você. É seu direito ser você. Não dependa do outro para isso. Não precisa de pedir permissão para ser você. Não precisa pedir permissão para continuar. Apenas continue e valorize o que é seu. Siga adiante. Enfrente os leões se precisar. Mas defenda o seu e faça o necessário, dê o passo. Não dependa de ninguém, só da conexão com o amor em você. Continue, se fortaleça, tome o espaço necessário. Vá adiante, siga em frente. Conte com a vida, ela sempre te apoiará. Esteja presente para sentir a direção e reconhecer os apoios, as lições e as curas. Reconhecer. Se você não reconhece, você não tem. Você não tem. Siga em frente. É tudo uma experiência de viver em conexão e vontade, com amor e desapego. Desapego da forma como você queria que o outro te tratasse, da forma como você gostaria que fosse, daquilo que você gostaria de viver. Desapego, simplicidade e entrega. Flui com alegria, bênçãos e milagres. Flua. Você nasceu para experimentar a unidade, e a unidade se faz com conexão e escolhas, com movimentos alinhados, com decisão diária e passos firmes nessa direção. Aproveite o dia, a vida te chama. Lindo, né, gente? Aprender a mais, estava com saudade desse vídeo. Tudo bom, Sheila? Eu preciso me conectar dia a dia. Isso. Lívia traz muito conteúdo valioso, com ouro em pó. Maravilha, ai que delícia que você tá aqui, Léo. Maravilhoso. Comecei a te seguir faz tempo, a Muff falou. Bom, gente, agora, uma grande característica do meu trabalho é a conexão, tá? O que eu tenho visto? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Ontem mesmo quase que eu comprei os cursos tudinho do Ricardo Mello, depois eu falei, não vou comprar não porque ele não seja maravilhoso, mas porque eu já tenho curso demais. Falei, não, chega. Conectar e sentir. É sentir dentro de você. O coração, ele é magnético. O coração, ele tem um campo 5.000 vezes mais poderoso do que só a mente. Então, a gente precisa de entender, eu vim servir, eu tenho algo para contribuir. E sentir isso no coração. A gente precisa de sentir isso no coração, tá? Coração entupido de culpas, de travas, de medos, de distorções de humildade, de ressentimentos, ele sente menos o amor. Então, quanto mais eu libero espaço no meu coração, mais amor sou capaz de sentir. Então, a meditação é uma grande chave. Todos os grandes mestres da humanidade falam sobre meditação. Falam sobre parar para sentir o seu coração, sentir a vida em você, a vida que te alimenta. E quando você morre, ela vai embora, acabou. A vida é desconectada desse corpo.
Então, sentir a conexão com a vida, com o pai e a mãe que te deram vida aqui, com a força da vida em você. Então, uma das características da conexão com o amor, além de autoconhecimento, sabedoria existencial, é o sentir, tá? É sentir isso dentro do coração. Não diminuam esse lugar é importantíssimo, importantíssimo. Se você não aprender a sentir, meu amigo, você vai demorar muito mais, porque você vai ter que ler muito livro, fazer muita coisa para você conseguir ampliar e ampliando devagarzinho. Então, dá um choque aí, ó. Amplia o sentir, destrava esses canais, deixa essas coisas saírem de dentro para você sentir o amor. E cada vez mais, né? Minha oração todos os dias, que eu possa te sentir e te revelar, que eu possa sentir mais o teu amor em mim, porque eu já tenho certeza que eu sou feita de amor, que eu vou pro amor, que eu sinto amor, isso eu tenho certeza. Então, que eu possa sentir mais do teu amor, perceber mais do teu amor em mim e revelar ele ao mundo, sendo aquilo que eu sou, entregando pro mundo aquilo que eu vim entregar. Essa é a minha oração diária. Então, vamos lá? Sentir um pouquinho. Esse lugar do sentir, tá uma música muito linda aqui. Tem muitas meditações, tem um curso de meditação que custa R$97, tá lá na minha bio, e tem também uma plataforma de práticas com várias desse tipo de mensagens aqui. São sempre mensagens existenciais com uma prática, tá? Tem umas 40 lá mais ou menos já. Então são práticas que você pode fazer, que você pode repetir. Eu mesma faço, todos os dias eu faço uma prática minha, porque elas sempre vêm com muito conteúdo pra mim mesma, pra minha personalidade. Então elas me curam primeiro, e aí eu faço muitas minhas práticas, tá bom? Quem quiser ter acesso depois pode falar comigo. Vamos lá, fechando os olhinhos agora, posição confortável. Gente, fez sentido aí pra vocês? Eu estou no curso de meditação, recomendo. Ah, Léo, gratidão, meu amor. Fez sentido pra vocês? Pegaram as chaves, tá? Grava essa, inferioridade, eu me culpo, eu me exijo, eu me puno e eu fico na falta. Apontar o dedo pro outro, a culpa é do outro, exijo do outro, cobro do outro, puno o outro, fico na falta também. Energia de dívida, tá? Muito sentido. E quem tem dívidas aí, gente? Eu mesmo tenho. Olha pra você ver, eu consegui materializar uma dívida. Maravilhoso, né? Pago tudo em dia, não tenho nenhum... Não sou caloteira nesse sentido, assim. E consegui materializar uma dívida. Consegui, né? Eu tenho certeza que veio desse lugar, entende? E mais uma coisa aí. Então... presta atenção nesse lugar, tá? Então vamos aprender a abrir nosso coração e revelar nossa luz pro mundo, nossa beleza, nossa sexualidade, nosso magnetismo, nossa dança, nossa arte, nossa cura, nossa terapia, nossa alegria de viver, nossa sede de Deus, de amor, né? Falar de Deus, nossa, que coisa difícil. Falar de Deus é falar da vida, é falar do amor. Então vamos abrir o nosso coração para isso. Respira fundo, não sei se a música tá... aumentar um pouquinho aqui. Respira fundo, pés no chão, coluna ereta. Respira e vai soltando, abrindo todo o teu pulmão, tua caixa torácica, sentindo os seus pés no chão, sentindo a energia que brota da terra. Isso, sentindo a energia que desce do céu. Vai relaxando o teu corpo, a tua musculatura. Isso, soltando mais e mais. Soltando. Aproximando nesse momento seres de luz, seres angélicos. Aproximando a energia de Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Mãe Maria, Mestre Rovena, Mãe Isis. Aproximando a energia de Pachamama, energia de Gaia, energia da terra. Aproximando a energia dos elementais, da natureza, força do ar, força do sol, força da água, força da vida, força do fogo sagrado. Aproximando todos os elementais. Isso, vai respirando no teu coração uma energia arcangélica, muitos anjos de luz presentes nesse lugar,
descendo uma energia dourada do alto, asas multicoloridas. Isso, sente no seu coração, na sua respiração. A bondade da vida. Seres de luz interagindo com o seu coração. Várias correntes de luz multicoloridas sendo enviadas para o seu coração. Você pode receber da terra subindo pelas suas pernas. Você pode receber do céu descendo pela sua face. Você pode receber de uma roda de luz de seres arcangélicos que enviam através de suas mãos e de seus corações energia multicolorida para a sua existência, para o seu corpo físico, para a sua vida aqui. Sente essa energia chegando de todas as direções. E esses seres com mãos e coração aberto vão irradiando luz para o teu corpo. A terra vai irradiando luz para o teu corpo. O céu vai irradiando luz para o teu corpo. Isso, respira fundo e você vai simplesmente recebendo essa luz que vai chegando e vai dançando na sua corrente sanguínea, vai ativando os seus ossos, a sua musculatura, vai transformando o teu corpo translúcido. E você vai percebendo várias conexões que vão se ativando no teu corpo. E você pode agora perceber os seus corpos mais sutis. Seu coração vai se transformando numa grande bomba propulsora de toda essa luz. Toda a luz que você é capaz de receber. E vai irradiando ao redor do teu corpo ondas multicoloridas. O seu campo eletromagnético vai se fortalecendo e se expandindo. Isso, seu coração vai se expandindo, a sua musculatura vai se expandindo. E você respira todo esse amor. E você inspira, expandindo esse campo de amor para tudo ao teu redor. Ao expirar, ao inspirar, você recebe. E ao expirar, você solta para a vida. Isso. Seu coração vai ficando cada vez maior, mais gigante. O seu campo eletromagnético pode atingir agora todo o teu quarto. E vai se extrapolando para tudo ao teu redor. As pessoas podem sentir o teu campo. Você pode interagir com todos esses seres de luz. Seu coração pode ouvi-los. Seu coração pode receber todas essas frequências. Isso, inspirando esse amor e expirando esse amor para a vida, recebendo e devolvendo. Uma relação de troca equilibrada com a vida. Você recebe a vida e você transborda a vida. Isso.
você vai vendo agora tudo que é seu fluindo. O sorriso vai brotando, seu coração vai expandindo enquanto o seu corpo vai florescendo. E você vai se vendo fazendo tudo o que você gostaria. Fica fácil de entregar, porque você é capaz de receber. E recebendo, você vai entregando num movimento contínuo de amor e de bondade, que vai curando, que vai iluminando, que vai dissolvendo todos os pontos travados. Esse fluxo é cada vez mais perfeito. Você respira recebendo a vida de todas as direções. E você inspira devolvendo vida em todas as direções. Você é capaz de entregar tudo que o seu coração sente de incrível. E você é capaz de receber. E nessa interação perfeita e genuína, as pessoas certas vêm até você. E você segue respirando com a vida e entregando toda a sua sorte, criando amor no mundo, através da sua existência, do seu movimento, da sua entrega. Inspirando vida e expirando vida. Vai sentindo o teu corpo se soltando nesse movimento e se entregando mais e mais a ele. Cada vez fica mais natural, mais leve e mais fluido. Você recebe e distribui, numa parceria perfeita com a vida. Muito bom, muito bom. E nesse lugar tudo flui com facilidade. O amor flui no teu corpo e vai curando as feridas, vai ativando o seu Dharma, vai fortalecendo as suas raízes. E você abre os seus braços, as suas mãos, entregando para a terra tudo o que você veio fazer aqui. E nesse lugar você se sente seguro, segura, na certeza de que eu posso ser quem eu sou. Eu sou parte da vida e eu respiro com ela. Eu sou parte da vida e eu broto com ela. Eu sou parte da vida e eu entrego com ela. E vai sentindo a alegria de dançar essa dança, de respirar esse fluxo. De se entregar a esse amor, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. E você sabe que é seguro
se entregar a esse amor. É seguro sentir a vida no seu coração. É seguro criar com a vida no mundo. Isso. Sentindo essa sensação de segurança, de confiança, de parceria, de unidade. Você pode perceber o teu corpo como um veículo de todo esse amor. Pode perceber os seus dons, habilidades, talentos, o seu trabalho hoje como uma oportunidade de criar, de revelar, de entregar a expressão desse amor. E pode sentir as pessoas ao seu redor como partes da sua entrega, como partes de si mesmo, como representantes da vida, prontos para receber e doar. Isso. E nessa comunhão, nesse respeito, nessa integração, você pode sentir teu corpo, tua presença aqui, e uma sensação de gratidão, de saber que está tudo bem, que a vida te apoia, que a vida te ativa, que a vida caminha com você e que você só precisa dar o próximo passo. Iluminando curas, iluminando o teu corpo, ativando as tuas células e se relacionando com a vida de uma forma profunda, amorosa, humilde e presente. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso, respirando aos pouquinhos, sentindo essa sensação, essa expansão. Você pode ir voltando aos pouquinhos. Isso, pode ir voltando aos pouquinhos. Muito bom, muito bom. Um excelente dia para vocês. Gente, parou aqui porque a música travou e falou que parou. Não sei se parou no meio do caminho, né? Não sei se vocês perderam um pedaço da meditação, que eu tava com o olho fechado. Não sei, perderam? Se perderam, perdoe-me. Aí depois, bom, não sei, vai ficar sem um finalzinho. Gostoso demais. Gratidão, Lu. Ficou um pedacinho sem no final ali? Que ele travou, que ele falou que a música passou do limite que pode, sei lá. Parece que é uma música que tem limite de... Pra mim tava tudo certo. Ai, que bom. Que bom, então. Excelente dia pra vocês. Lembra de receber a vida. Ó, o raio de luz entrando aqui, ó. Tá vendo? Tá o tempo todo iluminando. Então lembra de abrir seu coração para receber a vida. Se tá muito na cobrança de si ou do outro, relaxa, relaxa, se perdoa e ama. Se perdoa e solta, perdoa o outro e solta. Continua, faz essa intenção de receber a vida, de expandir cada vez mais em amor, em conexão e entregar para o mundo aquilo que você veio entregar. E suas curas fazem parte, tá bom? Elas fazem parte, elas não são objetivo, elas são parte do caminho. Então, o mundo precisa do seu amor, o mundo precisa da sua entrega, o mundo precisa da sua luz. Gratidão, Léo. Muito obrigada, viu, meu amor? Excelente dia pra vocês. A live vai ficar aí ao encontro, né, durante o dia. E depois, amanhã, não sei se vai estar mais. Tô pensando sobre isso, gente, porque, enfim, tô pensando sobre isso. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui disponível ao longo do dia, tá bom? Beijo pra vocês, gratidão demais.
Beijo, beijo. E você fala do raio de luz arco-íris, né? Oh, que lindo. Chegando, ó. Beijo. Excelente dia.